obsessão, em torno da obsessão. O êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo. O projeto de edifício importante reunirá planos magníficos, hauridos nas mais avançadas práticas da civilização. No entanto, para que se concretize, reclama um emprego de material adequado, a fim de que a obra não se transfigure em joguete de forças destrutivas. Numa construção de cimento armado, ninguém se lembrará de colocar varas de madeira em lugar das estruturas de ferro e nem de substituir a pedra britada por taipa de mão. Para que o trabalho se defina dentro das linhas determinadas, as substâncias devem estar nas condições certas e nas posições justas. Boa tarde a todos. Muita luz, muita paz. Meus irmãos, então, que a graça de Deus, que a graça da espiritualidade, todos os anjos protetores e os espíritos que dão a sustentação a essa sala, nos ajude, nos intua, nos direcione sempre conforme nós solicitamos, ao propósito de bem servir. Nós vamos, antes dos estudos propriamente dito, eu gostaria, para que você colocasse lá os nossos estudos anteriores após lá a obsessão que vai ser objeto de estudo dessa tarde. Coloca o link lá dos nossos estudos. A hora que eu estava fazendo, eu fui chamado. Então, meus irmãos, para, de uma certa forma, continuarmos dentro daquele processo ortodoxo, né? E para nós continuarmos mais harmonizados do que estamos, eu gostaria que alguém colocasse um número de 1 a 288, onde leremos uma página do Torres Pastorino. Por gentileza, um número de 1 a 288. 37, Mendigo Digital. Muito bem, 37 Mendigo colocou. E, posteriormente, como faz parte dos estudos, Mendigo, eu vou tentar responder parcialmente aquela solicitação sua, aquele questionamento seu. E quando o Mendigo Digital pede, o 37, ele diz o seguinte: por que está guardando tantas coisas inúteis? Para que tanta coisa em seus armários quando o seu irmão está com os deles vazios? Distribua tudo aquilo que ele não está servindo, para que sua alma não fique pesada demais quando se afastar da terra. O coração do homem está onde está o seu tesouro. Se você juntar muitas coisas inúteis, a elas poderá permanecer preso, sem conseguir alçar voo para as regiões mais bem-aventuradas. Então, mendigo, veja bem. Nós, eu, você e todas as pessoas têm a mania de juntar. Nós temos 2 pés, temos 16 pares de calçado, nós temos várias roupas que não usamos mais, aquelas roupas que não usamos mais, aquele calçado pela mesma forma, estando em bom estado. Por que esse sentimento de posse, de juntar, de ficar, sendo que se a gente doar, a gente está fazendo uma caridade? É bem verdade que uma caridade material, mas vai aplacar a necessidade de muitos irmãos. Atualmente eu estou num condomínio também, mas quando eu morava em outro condomínio, uma determinada pessoa, amiga, falou: Décio, vem cá para eu te mostrar o apartamento. Eu era 3 quartos, eu moro num de 2, até porque sou eu e meu filho. Aí eu fui visitá-la e tinha um quarto, elas eram 2, tinha um quarto todinho de sapato. Então, ela pôs os sapatos todinho. Eu estimo, eu não contei nem perguntei, estimo que ela tinha não menos do que uns 45 a 52 pares de sapatos. Quer dizer, é um absurdo, né, gente? Mas isso ocorre com a gente. Eu, por exemplo, tenho uns 5 ou 6 pares de tênis. Por que isso?
Não está correto. E muitas pessoas, vocês e vários, eu moro num estado extremamente causticante, faz calor exacerbadamente. Muitos que moram aí no sul, moram num estado frio. Hoje São Paulo amanheceu com 17 graus. Isso para mim aqui é um inverno extraordinário. Eu, por exemplo, não conheço frio. Então, a gente muitas vezes com 2, 3, 5 blusas de frio e não usa, né? Ah, não, vou guardar. É aqueles 5S. Estou com a panela aqui, nunca uso aquela panela, estou com aquilo. Por que eu não dou aquilo? Aquilo é bom. E quem dá, meus irmãos, quem dá é quem ganha. É a mesma coisa do perdão. Quando você perdoa, você efetivamente está ganhando. Você efetivamente ganha primeiro do que aquele irmão que foi perdoado. Irmão que foi perdoado. Meus irmãos, então nós vamos passar o estudo dessa tarde. E como a Charei falou, nós estudamos às quartas e sexta-feira, conforme foi solicitação dos irmãos aqui, passamos de 15h30 para as 16 horas. De 15h30 para as 16. Nós estudamos as obras ditas básicas, ou seja, as 5 básicas acrescidas de obras póstumas e o que é o Espiritismo. Então, hoje nós estamos estudando o livro dos Evocadores, né? Manual dos Evocadores, que é o livro, depois na segunda edição, ele passou a ser chamado Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos estudar obsessão. É um capítulo grande, mas não tem como nós separar. Vamos procurar abranger de forma sinóptica, dentro desses 40 a 50 minutos que falarmos aqui, a obsessão em suas várias facetas. E Mendigo disse, parece-me que ele disse o seguinte: que a depressão, aquilo que nos angustia, é em função de alguma droga, é em função de alguma coisa que tomamos para debelar, digamos, outras doenças? Como está dentro do nosso tema, eu começarei falando sobre. Pode até acontecer, fiquei sabendo, ele diz o seguinte, desculpa, cheguei agora, mas depressão, fiquei sabendo que é um problema químico. Seria um problema de natureza química? Pode, Mendigo, pode até ser em função de você estar tomando alguma droga específica para debelar algum mal, pode, pelos seus efeitos deletérios, e quais toda droga medicamentosa tem os seus efeitos, e se não coadjuvada com outra, pode causar malefício mais do que os benefícios específicos para aquela doença a qual o médico, o profissional administrou. Então, algum processo depressivo, alguma angústia, algum transtorno interno que nos leva a aflições que, naturalmente, em um segundo e um terceiro momento pode culminar com um processo depressivo, pode naturalmente estar contido na ingestão de drogas, sobretudo as drogas químicas, as drogas propriamente dito que nos levam a desdobramentos, né? Etc, etc. Mas, por outro lado, a depressão pode, não é que toda depressão assim ocorre, estar associada à influência espiritual. Mas como? Como? Através da obsessão propriamente dita. E Kardec, em entabulando conversação ou conversações com a espiritualidade, ele perguntou lá no Livro dos Espíritos se os espíritos influenciam-nos. E eles disseram de forma direta, muito imperativa, mais do que vós imaginais. De ordinário somos nós que vos dirigimos. Evidentemente que não somos marionetes, ou por outra, não somos totalmente por eles dirigidos, porquanto temos o livre-arbítrio. Livro dos Médiuns, Kardec fala também que estamos acotovelados, é cotovelo mesmo, estamos rodeados de espíritos
como se tivéssemos acotovelado. Imagina acotovelado, cotovelo por cotovelo. Significa que está cheio de espírito aqui, aí e em todo local. Ora, então eles influenciam-nos. E a obsessão, propriamente dita, é a influência desses espíritos. Sobretudo, a influência constante e pertinaz dos espíritos inferiores. Quando a gente diz espíritos inferiores, eu não estamos referindo espírito lá da escala do mundos ou dos mundos inferiores, naqueles 5 mundos didaticamente colocados por Kardec para facilitar-nos a compreensão. Mas espírito inferior ao irmão X, espírito inferior ao Tico-Teco. Então, um espírito inferior à flor pode naturalmente influenciar, e aí sim dá-se o processo obsessivo. Dá-se o processo obsessivo. É considerado na doutrina espírita, ou seja, na doutrina dos espíritos, um dos maiores escolhos que se apresentam. Ou seja, uma das coisas mais perniciosas que se apresenta à doutrina espírita é o processo obsessivo. Não tenho dúvida, meus irmãos, ou mesmo admiradores da doutrina dos espíritos, o espírito nos influencia e constantemente. Podemos, como vamos ver à frente, não submeter a essa influência, não deixar as portas abertas, não ser sensíveis a essa ação espiritual. Não ser sensível a essa ação espiritual. Porque ocorre se você permite. Naturalmente, no mesmo padrão vibratório, no mesmo jaez, tem essa interferência espiritual. Eu pessoalmente, nós trabalhamos na desobsessão, em sessão mediúnica, e certa feita, e vários aí de vocês devem assim também trabalhar, certa feita eu atendendo, porque a maioria dos centros, as pessoas colocam o nome lá da pessoa ou dela própria, nome de parentes, para vibrar, e esse caderno vai lá para a desobsessão. Você estando obsediado, você está sofrendo sessão pertinaz, contundente do espírito, você, Xanri, não precisa entrar na sessão mediúnica. Aliás, é até bom que não entre. Porque se Xanri não compactuar ou não crer nos postulados espíritas, ela na sessão mediúnica lá, ela atrapalha a dialogação com o espírito, ela atrapalha, e muitas vezes o espírito está lá porque ele é evocado. Ao você colocar o próprio nome, é uma evocação, e será objeto dos nossos próprios estudos aqui no Livro dos Médiuns, a evocação. Então, se ela tem a influência obsessiva pertinaz de determinado espírito, e ela vai na sessão, o espírito chega lá, um médium qualquer lá, dá a passividade, quer dizer, o espírito não chega assim por chegar, ele é de forma planejada conduzida àquela reunião. E a Xanri, não meditando, não sintonizando com o processo mediúnico ou com diretrizes espirituais, a coisa não funciona bem. Pode haver, inclusive, discussões, etc. Pode haver, inclusive, discussões. Então, é oportuno ela não comparecer. Ela não comparecer à reunião. E não precisa, necessariamente, do paciente estar lá. Pois bem, então há o atendimento, e aí o que o Espírito nos falou? Não, a gente conversando, olha meu irmão, você já não está mais nesse plano, a fulana de tal, a Xanri, está reclamando aqui que não tem paz, a vida dela não está dando certo, ela tem atrito com os parentes, constantemente uma pessoa sem paciência, tudo. Não, pelo contrário, eu que lhes peço, disse o Espírito, eu que lhes peço para falar para a Xanri, deixar-me em paz. Eu já estou aqui, eu estou sendo tratado, eu estou numa colônia espiritual, eu já estou recebendo
orientações e tratamento em hospital espiritual, e ela está todo dia, eu não aguento, você ficou fora de mim, aquele ciúme doentio, e já tinha 2 ou 3 anos que essa pessoa tinha sido desencarnada, e a Shari, eu estou utilizando o nome da parceira, né, como exemplo, e ela constantemente evocando, pedindo, solicitando, porque o que ocorre, meus irmãos, muitas vezes aquele espírito está nos obsediando. Não é porque ele quer nós que estamos obsediando, porque a obsessão existe de encarnado para desencarnado, e desencarnado para desencarnado, e de encarnado para encarnado. Para aí, irmão X. Você acabou de falar que a obsessão existe de encarnado para encarnado, sim. Eu sou casado, eu mais a Flor, digamos, e eu exerço uma pressão fenomenal, uma opressão tão contundente em nosso relacionamento, que a coisa acirra e fica de tal forma que amanhã ou depois ela não aguenta, ela deixa-me. O que houve? O espírito X, o espírito dessa, a obsediou. E Kardec fala que a obsessão, ela está dividida, inclusive didaticamente, para melhor entendermos, em 3 partes. A obsessão simples, a subjugação, que mais lá quando ele foi escrever a Gênesis, era possessão mesmo. Aqui, foi tão logo escreveu o livro dos Espíritos, já não fala em possessão, porque a possessão é a tomada do corpo propriamente dito. E a fascinação. A fascinação é uma subjugação do espírito muito grave, segundo Kardec. Talvez no processo possessivo é o pior. Por que é o pior, irmão X? Porque quando você está fascinado, eu estou fascinado. Quando você está fascinado, você vê, fala, escreve e age, naturalmente, como se fosse o espírito, e age, e o espírito imprime tal forma que, se eu, o irmão X, chegar, para aí, Tico e Teco, não é dessa forma, você psicografou isso, colocou como se fosse Tomás de Aquino, mas Tomás de Aquino não tem esse pendor literário. Tomás de Aquino não falaria isso, era, se eu falar isso para Tico e Teco e ele for fascinado. Ocorre que, em muitos casos, esse espírito obsessor fala e demove Tico e Teco até dessas reuniões. Aí o que ocorre? Tico e Teco não começa a vir mais na reunião aqui, porque a Shari, o irmão X, a Flor estão, de uma certa forma, criticando a postura do Tico e Teco. Um dos caracteres do médium fascinado é quando a gente vai amorosamente criticá-lo, falar que aquilo ou aquela situação não deveria transcorrer daquela forma, e ele acha ruim. É uma das características. Mas lá na frente vamos naturalmente falar relativo às vamos dizer assim, os escolhos obsessivos, aquilo que você pode fazer para minimizar ou mesmo extirpar, tirar pela raiz a obsessão. Área de texto. E como aquele que vai falar sabe que ele está certo? Veja bem, como que eu acho que aquilo que eu estou falando está certo? Em primeiro lugar, Kardec disse, e Paulo de Tarso antes já tinha falado, veja se aquilo que falamos advém dos bons espíritos e se esses espíritos é de Deus. Primeira coisa, e aí já entra Santo Agostinho em espírito, ele dizia o seguinte: quando tendes de fazer, falar ou sugerir alguma coisa a determinada pessoa, coloca-se no lugar dela. Fazia como eu fazia quando encarnado estava. Eu colocava-me no lugar dela e verificava se aquilo que eu estivesse fazendo, se
alguém estivesse fazendo para mim fosse bom, eu achasse bom, então então seria uma coisa boa. Em sentindo dificuldade. Poderá também, pela mesma forma, o que nós agora mesmo falamos, eu chegar na Cadolotita, perguntar, ela que tem um conhecimento maior do que o meu, Cadu, veja bem, esse comportamento que eu estou fazendo, isso aí é correto? Isso que eu pretendo fazer? Ora, Cadu fala uma coisa, prometeu outra, Regina Soares, quando as coisas não convergem, então, efetivamente eu estou numa postura errada. Conheça-te a ti mesmo e seja feliz, né? Conheça-te a ti mesmo e seja feliz, porque o conhecimento de si mesmo depreende verdade, a verdade liberta. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médio e se miscui ao seu mau grado, ou seja, sem a sua vontade propriamente dita. Mas a obsessão simples, ele muitas vezes sabe que está obsediado, mas é uma influência não muito impactante, não muito contundente. É como no meio, há poucos instantes eu falava que estava influindo e influenciando determinada pessoa e dentro de um relacionamento ela sentiu assim tão assediada que ela desfez esse relacionamento comigo. Então, na obsessão simples, você normalmente consegue desvencilhar deste espírito, porque você sente que o mesmo está dioturnamente querendo demover. E tudo isso, naturalmente, são as preces. Tudo isso, naturalmente, são as preces. Mendigo diz que acredita que por termos livre-arbítrio devemos escolher nossas verdades. Olha que perfeição. O livre-arbítrio é tão importante e Deus, Jesus e toda a espiritualidade não quebra o nosso livre-arbítrio. Mas por que isso, irmão X? Justamente porque se meu anjo protetor, o meu anjo de guarda, o meu, digamos, Jesus, ele pode naturalmente interferir no meu livre-arbítrio. Mas se assim o fizer, está, de uma certa forma, atrapalhando a minha evolução. Vamos pegar um exemplo pífio, eu diria. A criancinha de 6, 7 anos que está começando o processo de alfabetização, se você começar a fazer todas as tarefas para a mesma, se você começar a fazer todas as tarefas, o que vai acontecer? Ela acomoda e você, pela mesma forma, não vai estar ajudando nesse processo evolutivo da criança. Costumo, pela mesma forma, dar um exemplo assim que ocorre comigo. Especialmente ocorria com bastante assim, contundência. Quando a gente está dirigindo, para você cortar um carro. Ora, se você sabe que seu espírito protetor, que seu anjo da guarda, que aqueles espíritos que estão constantemente com você vai interferir no seu livre-arbítrio, você tranquilamente, não, eu vou cortar aqui agora, porque qualquer coisa, o meu espírito, ou os espíritos familiares, vão falar, ó, desce, não corte não. Então o que ocorre, meus irmãos? Ocorre, seja bem-vindo, Hermes, Tânia e as pessoas que chegaram por último. Ocorre que vão atrapalhar o meu processo evolutivo. Atrapalha substancialmente. Então é por isso que quando o irmão disse relativamente o livre-arbítrio, que é uma lei extraordinária, e não devem, né? Os nossos anjos de guarda e mesmo os obsessores, porque o obsessor está nos obsediando, esse espírito está nos influindo e influenciando até o momento que queiramos ou que queremos. Quando fechamos a porta, quando trancamos a janela, quando de uma certa forma cortamos a possibilidade da sua atuação em nosso
juntamente em nosso espírito, a intervenção do mesmo para conosco mesmo, aí acaba. E essa intervenção, ela é cortada você orando, fazendo bem. Orando por quê? Porque você atrai, pela mesma forma, você atrai bons e amoráveis espíritos. Por que que Jesus, ao chegar, ele muitas vezes, e naquela época denominava-se endemoniado, só o passo dele estender a mão ou o passo dele chegar num determinado ambiente onde as pessoas, entre aspas, estavam endemoniadas, os demônios simplesmente saíam. Os demônios eram espíritos. Ora, o espírito, se você está em processo não virtuoso, se você está próximo aos vícios, você naturalmente junta-se também espírito do mesmo calão, espírito do mesmo padrão vibratório. Mas no momento em que eu deixo de fumar, eu deixo de beber, eu estou fazendo bem, eu estou sempre na direção do bem servir, né? Por isso que quando você vai fazer o bem a outrem, você esquece dos seus problemas e, ao fazer esse bem, você, num segundo ou terceiro instante, você vê e percebe que os seus problemas são menores do que o do seu próximo. Aí o que ocorre? Você regenera. Então não existe obsessão. Não existe uma obsessão simples, uma fascinação ou uma subjugação a um homem de bem. Só pessoas que não são virtuosas, ou seja, pessoas viciosas. E no momento que queiramos ser uma pessoa de bem, queiramos, como a nossa Shanri, a nossa par sempre fala, promover a reforma íntima, fazer a reforma íntima, adotar atitudes e ações proativas, boas, ora, não tem espírito obsessor que fica ali. E isso ocorre. Olha, eu estou convidando constantemente Hermes. Hermes é uma pessoa da minha idade, nós somos sexagenários, e gostamos de tomar um uísque, etc. E eu estou tomando muito. Ora, um belo dia Hermes chega e fala para mim: olha, meu irmão, você me desculpa, mas eu não vou. Eu não estou, eu já parei de beber uma que está fazendo mal e moralmente eu não compactuo com essa ação. O que o irmão X vai fazer? O que o irmão X vai fazer? Vai procurar outro amigo que lhe dá vazão, lhe dá aso, lhe dá oportunidade de ele implementar essas tendências maléficas. Essas tendências maléficas. E por que, meus irmãos, que esses obsessores, esses espíritos, ficam sempre fungando do nosso cangote? Quer sempre que a gente fique. Porque eles querem atrapalhar o nosso processo evolutivo. Eles querem atrapalhar o nosso processo evolutivo. Para quê? Para que nós ficamos, para que nós permanecemos, para que nós mais tempo no meio, no ambiente que eles estão. Porque ele está ali, não quer melhorar, pelo menos por enquanto, e quanto mais pessoas, ou seja, quanto mais espíritos naquele ambiente ficar, junto com os mesmos, vamos dizer assim, satisfação. Satisfação para ele. Então, este é o objetivo. Este é o objetivo do obsessor. A subjugação é uma contrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. É como, e Kardec vai falar isso na Gênese, repito, no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, não fala em possessão, é como se fosse uma possessão, um possesso. É como se o espírito entrasse, mesmo no corpo. Muito embora somos sabedores que o espírito não entra no corpo como uma água entra no frasco, uma água entra na garrafa. Mas você fica possesso. Ao passo de agir, fazer e implementar ações sem você mesmo ter a devida e respectiva consciência.
a devida e a respectiva consciência. Então você faz coisa por fazer, um autômata. Aí sim, passamos a ser quase que uma marionete. Quando não temos condição de saber, quando a maioria, um bom percentual, digamos, vamos quantificar aqui, 70% ou 80% daquela ação, não é nossa, nós não temos controle, podemos caracterizar uma subjugação. Mas veja bem, mediunidade, e nesse aspecto, para aí, você está falando que o obsediado, ou obsedado, ele é um médium? Sim, ele é intermediário do espírito. Toda mediunidade não existe 100% de animismo. Não existe 100% espiritual. Sempre há o processo anímico. Você tem por onde saber parte daquilo ali, da intervenção do espírito. Então, aí essa parte você vai, de uma certa forma, encontrar forças para combater aquilo. E os que assistiram aquele filme Nosso Lar, André Luiz, ele lá, como relata, e no próprio livro Nosso Lar, ele foi caracterizado como um suicida, mesmo inconsciente, através do sexo desregrado, do tabagismo e da parte do álcool, né? Ele bebia, não muito, mas bebia, aquilo de uma certa forma degenerou-se internamente vários órgãos, e lá ele chegou-se como um suicida. E aí os demais espíritos falavam, suicida, suicida. E ele disse, não, como que eu fui suicida? Eu morri, foi com um problema estomacal, etc. Aí foi lhe dito a posterior, né, o motivo do suicídio, porque ali ele foi considerado. Ele chegava a Clarence, uma equipe lá, falava assim, vamos André, vamos. Eles visitaram lá umas 3 ou 4 vezes, e André fazia força, mas não sentia ainda aquela vontade irresistível de acompanhar Clarence e a equipe que o secundava, né? Que foi ali para tutelar a ida do nosso irmão André. Então veja bem o que houve. Eu quis, eu necessitei. Então o obsidiado, para curar-se, naturalmente tem que propor e fazer, e não é só a proposição, a feitura propriamente dita de atos bons, de ações meritórias, mas sobretudo querer. E Kardec diz aqui mesmo nos nossos estudos que não adianta o médico ministrar, veja aí, mendigo digital, que não adianta o médico ministrar para o paciente, para o doente, o remédio simplesmente. Ele, em primeiro lugar, o paciente, né, o doente, tem que querer curar-se e tem que, naturalmente, adotar a prescrição profissional, né? Tem que adotar a prescrição profissional. Olha, o remédio é para tomar 2 vezes, 3 vezes ao dia. Você toma 8 horas depois do almoço e ao deitar-se. Se eu quero tomar esses 3 comprimidos de uma vez, vai dar algum problema. Isso aí pode impactar relativamente ao estômago ou causar alguma degenerescência no organismo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que querer. E, em segundo lugar, seguir a prescrição médica. É aquele negócio, né, meus irmãos? Relativamente à salvação. O que é o pecado, segundo a nossa doutrina? Pecar significa errar o alvo. Pecar, segundo a doutrina espírita, é você ir de encontro, bater, ir contra as leis naturais. E onde estão essas leis? Íncitas dentro da nossa consciência. A espiritualidade nos diz. Parece que é 621. Aliás, eu até nem vou falar questões que eu possa errar. Está lá no Livro dos Espíritos. Está dentro, não é 621 não, viu, meus irmãos? Mas está dentro da nossa consciência. Então, eu pequei, eu errei. Para que eu salve, para que eu tenha a salvação, necessário se faz, em primeiro lugar, o quê? Eu arrepender. Olha, eu fiz isso
com muito além de amar, e saiu tão rápido quanto entrou, e arrependeu por ter entrado. Eu fiz isso com ela, ou com ele, e me arrependi. No momento em que eu arrependi, o que ocorreu? Ocorreu que eu senti uma dor. Então aí eu procuro reparar. Então, para que eu conheça a salvação, não é aceitar Jesus ou Deus como meu Salvador. Aceitar aquela espiritualidade, então somente, eu tenho que arrepender, é o primeiro passo. Expiar, ou seja, no momento em que eu expio, eu começo a sofrer, e aí a regeneração, aí sim a salvação. Então veja bem, o caso do médico, você tem que primeiro acreditar na prescrição do médico, e mais do que acreditar, seguir a prescrição do médico, senão você não cura. Essas clínicas de drogados, essas clínicas que tratam de pessoas drogadas, primeira coisa, para a pessoa lá ser ministrado o tratamento para a pessoa, ela tem que necessariamente querer. O que ocorre normalmente com essas pessoas que vai por esse caminho tortuoso? Os pais, os parentes, as pessoas dão extraordinários conselhos, mas aí através até da influência espiritual, de uma subjugação propriamente dita, porque o espírito, quando está subjugado por outro, ele acredita que ele está totalmente correto. E quando você fala alguma coisa, então ele muitas vezes precisa o quê? Ir ao fundo do poço. Ao fundo do poço para, em um segundo instante, reerguer. E muitas vezes uma mãe, um pai, uma pessoa que está junto, pode, se não tiver estrutura, ela pode ir junto. Não estou autorizado a falar isso. Entretanto, a Xanri, Março 81, seja bem-vindo, meu irmão. A Xanri, não estou autorizado, repito, a falar, mas a Xanri está cuidando de um parente, um tio seu, octogenário, e ele está naquele processo de já muito acamado, não anda no processo de esclerose múltipla, relativamente a Alzheimer, então está totalmente dependente. Está totalmente dependente. Ora, no momento em que ela ajuda, e tem por consequência uma série de obsessores e espíritos querendo, Xanri, não faz isso, faz desta forma, então compete ela querer fazer. Por quê? Que puxa-nos para trás, que diz não, que diz para que andemos ou andamos pela estrada larga, há mais espíritos. Ou seja, são esses os obsessores. Então temos que ter uma determinação ferrenha, uma determinação firme, para seguir avante com passos firmes e determinados. Muitas vezes e por hora, pode ter algum espírito obsessor, algum espírito, como dissemos, não quer que levamos ou damos cabo daquela missão a contento e puxa-nos para trás, puxa-nos para um lado ou para outro. Ao contrário do bom espírito, do espírito protetor, que nos impele sempre ao bem proceder, às coisas boas. Tico Teco diz o seguinte: quando o médium está inconsciente, de certa forma, está subjugado. Essa subjugação que nós estamos falando é de um espírito, Tico Teco, inferior àquele espírito. Porque a subjugação, a possessão que está dividida em subjugação, fascinação e possessão, como é que é? Subjugação, possessão e aquela parte simples. Como é que eu me esqueci? A obsessão simples, né? É sempre advinda de um espírito inferior. E no momento que o médium está dando uma passividade, pode naturalmente, repito,
sempre tem uma parte anímica, ou seja, sempre tem uma parte em que o médium sabe. Porque essa que é a verdadeira. Porque se o médium não tiver consciência daquele espírito que está falando, o que ele pode... Você já pensou numa sessão mediúnica, ou mesmo em qualquer lugar, o que esse médium falaria? Se eu tenho raiva do tic-tac, eu falaria horrores. Então, a subjugação depreende-se, como todo processo obsessivo, de um espírito inferior ao obsediado, né? Ao subjugado, ao fascinado. Este homem, e no caso de uma subjugação, Kardec coloca aqui, este homem passeava, ou mesmo passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era. Então, o cidadão achava-se que por estar certo, por ser o dono da cocada preta, poderia, né? Ele que está correto, o que advia de suas próprias mãos como médium escrevente, ou aquilo que o mesmo falava como médium psicofônico, era a última palavra. Ouça-me, eu estou com a verdade. E inclusive a subjugação, meus irmãos, pode ser de tal forma que esse irmão, ele é isolado. Tira-o do convívio. Ele vai ficando, não vai lá não, porque eles não estão acreditando em você. E a subjugação, ela normalmente é um espírito inferior, mas pode ser um espírito altamente culto. Não evoluiu a parte moral, porque somos sabedores que as duas asas, moral e a intelectiva, a ciência, pode não evoluir igualmente. E se eu tenho um pendor científico, se eu evoluir em ciência, se eu tenho esse conhecimento e utilizo esse conhecimento para o mal, vou fazer o quê? Influir, influenciar e, de uma certa forma, fazer com que aquele espírito que eu subjugo, aquele espírito que eu fascino, que é uma das piores obsessões, que é a fascinação segundo Kardec, fazer com que ele pense que sempre está com a verdade. E ai de mim, ou ai, se você falar que aquela psicografia, aquela escrita mediúnica, aquele quadro que é a psicopictografia, né, que é a pintura mediúnica, se é aquela psicofonia, que é o médium falando, que aquilo não é dele, que aquilo não é daquela pessoa, ou você tem que rever esses postulados, meu irmão. Simplesmente você perde o amigo. Eu costumo dizer lá no centro, onde eu frequento, que as pessoas mais sensíveis são os médios. Nós sempre falamos que não vamos utilizar o melindre, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, mas nós médios somos os mais melindrosos. Nós médios somos casquinha de ovo. Você tem que, né, minha irmã, né? Então isso não deve. Isso já é uma forma de subjugação. O cidadão quando é melindroso, o cidadão quando não pode ouvir crítica, o cidadão quando acha que só ele está certo, o cidadão quando começa a psicografar com palavras melífluas, palavras perfumadas e cheias, vamos dizer, de lantejoulas. Cuidado, meu irmão. Isso aí é característica de subjugação. Hermes diz aí, Richard Simonet conta que Paulo de Tarso levou chibatada em praça devido à fascinação de uma moça. Devido à fascinação de uma moça. Que não seja Abigail, né? Porque Abigail era a sua noiva, né? E foi um espírito que ajudou muito depois que ele morreu, mas sobretudo quando ele estava passando o processo ele estava em estado de perturbação, quando logo teve de aceitar e converter ao cristianismo, né? Converter ao cristianismo. Muito bem. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável ser médium. Ora, então, o fato de eu de ter obsessão, de ter fascinação, será que é melhor eu não ser médium? Por que eu vou ser médium? Mas mediunidade não é doença. Mediunidade
não existe médium perfeito. E você vai atrair e ser medianeiro daqueles espíritos afins, daqueles espíritos que de uma certa forma está sintonizado com você. Então nada a ver, viu, meus irmãos? Podemos e devemos utilizar a mediunidade santamente. A mediunidade, diz Kardec, é um dom de Deus e devemos utilizar de forma santamente, de forma religiosamente. Veio Emmanuel, que eu gosto muito de Emmanuel, como um grande doutrinador e um espírito assim, de luz, vamos dizer até. Ele diz que nenhum médium é um missionário em si, mas sobretudo o é para, de uma certa forma, aparar as suas arestas. Para, de uma certa forma, foi um espírito que no decorrer do processo evolutivo bateu firmemente contra as leis naturais. E estão aqui para reparar os seus erros, né, de vidas pretéritas. Isso aí está em o livro Emmanuel, no capítulo 15. Eu falei naturalmente sobre a minha emoção, mas é muito bonito essa parte que Emmanuel diz. Espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denota de bom, mas dominado pelo orgulho do falso saber. Então, ele não tem maldade nenhuma. É aquilo que nós falávamos relativamente. Ao falar bem, ao falar isso, ao falar aquilo, de uma certa forma, pode depreender-se, tratar-se de um espírito obsessivo, né? Mais especificamente no que refere à fascinação. O mais difícil, segundo Tico e Teco, é um encarnado subjugar totalmente o outro desencarnado. Falta-lhe poder para tanto. Mas tem mais, Tico e Teco, do que nós imaginamos. Veja bem um exemplo simples. Eu amo por demais a minha mulher. Eu sou separado. Eu tenho 8 anos. Eu amo por demais a minha mulher. E aquele amor não é o verdadeiro amor, o amor sensual, o amor carnal, o amor de sexo. Eu tenho uma verdadeira predileção, mas pelo sexo propriamente dito. Ela morreu, ela desencarnou. E eu fico a subjugar o outro encarnado, né? E eu fico dizendo, não, mas você está aqui, você... Então acaba eu, encarnado, subjugando o desencarnado. O encarnado subjugar outro encarnado. O que ocorre? É o mesmo caso. Antes de nos separarmos, um atazanava constantemente a vida do outro, vamos dizer assim. Eu achava que eu estava com razão, ela pela mesma forma. E normalmente isso acontece mais do que nós imaginamos. Normalmente, em um casal, quando separa, não precisa ser casado propriamente dito, né? Em um relacionamento, quando há um rompimento, foi dado a obsessão de um encarnado para o outro encarnado. Você o assediou, o obsediou tanto e de tal forma que a outra parte não aguentou, beligerou, houve uma dissensão, houve uma separação. Meus irmãos, e relativamente para combatermos a propriamente dita, sendo ela simples, sendo ela de forma possessiva, né, de subjugação, sendo ela de forma fascinativa ou uma fascinação. Em primeiro lugar, chama-se prece. Prece é o traço mais curto que nos liga à espiritualidade, que nos liga a Deus, que nos liga ao nosso modelo e amigo Jesus. Então, quando você ora, você fluidicamente, você emite eflúvios, altera o fluido por onde o pensamento passa e canaliza bons espíritos. Canaliza bons espíritos. Ora, se você canaliza bons espíritos com esses pensamentos, o que vai ocorrer com os maus espíritos? Vai distanciar. Então, por consequência e concomitantemente, esses espíritos que nos obsidiam vai sair, assim como Jesus fazia, né? Só a presença dele, aqueles maus espíritos, na época dito demônios, saíam correndo. Primeira coisa, peça. Fazer o bem.
fazer o bem. A caridade sobre todos os aspectos. Porque a caridade e fazer o bem, quando você dirige-se ao próximo e faz o bem, o que está ocorrendo? Você, fazendo o bem, você, como dissemos, esquece praticamente dos seus problemas. Ou por outra, seus problemas tornam-se tão irrelevantes, seus problemas tornam-se tão pequenos, que você, a hora que internalizar, a hora que você der um mergulho dentro de você mesmo, você vai ver, opa, nada. O meu não tem nada. Por isso que visitar o hospital, conversar com uma criança, dar um bom dia ao velho. Quantas pessoas, e olha que isso chama caridade moral. E estudamos já no Evangelho que a qualidade moral, ela supera até a material. Você pode naturalmente conversar com a pessoa idosa, ali é uma caridade, dar um sorriso, conversar com a criança. Não existe ninguém tão desprovido de bem, e quando a gente diz bem, é bem material e moral, que não pode fazer uma caridade. Ou, por outra, não existe, pela mesma forma, pessoas tão desprovidas do bem material, do vil metal, que não dá-se para fazer a caridade material. Lembra-se da moedinha que caiu no gasofilaço pela viúva? O publicano deixou cair umas 10 ou 15, batendo lá no fundo daquele negócio de zinco, e a viúva deixou cair um. Jesus, com os discípulos na calada da noite, os mesmos perguntaram: mestre, mas aos vossos olhos, quem fez mais caridade? Aquela simples e paupérrima viúva que deixou cair humildemente uma moeda, ou aquele senhor que estava naquele linho branco, bem vestido, etc.? Jesus, de uma forma imperativa, contundente, sem dúvida alguma, foi a viúva. Portanto, ela deu aquela moedinha, ela era do seu orçamento, a moeda, fazia parte, fez falta. Então aquilo que você dá, que efetivamente corrobora para a sua felicidade, para o seu prazer, para a sua satisfação pessoal, é e faz mais valia. Né? Faz mais valia, faz mais. E nisso Jesus falou. Então, todos nós podemos fazer o bem. E no momento que fazemos o bem, no momento que oramos, no momento que fazemos a nossa reforma íntima, no momento que estamos aqui agora, adquirindo, nem que seja um pequenininho conhecimento, uma frase que o irmão X fala aqui, que aquilo serve ou faça com o que eu penso, é muita coisa. Mas por que é muita coisa? A sua modéstia, irmão X? Eu digo que é muita coisa porque nós somos espíritos não eternos, porque eterno tem que ter um começo. Nós somos espíritos infinitos. E como infinito, temos toda a vida pela frente, temos a eternidade pela frente. Ora, se temos a eternidade, você acrescenta simplesmente um tijolinho neste processo evolutivo, nessa construção evolutiva, é muita coisa, é muita coisa. Por isso que quando Madre Teresa de Calcutá falava e falava com propriedade, ela foi arguída por um sábio: olha, minha senhora, minha irmã, falando com a freira lá, sei ou sabemos que o que a senhora faz é por demais meritório, é por demais útil e aplaca muitas feridas e torna várias pessoas felizes. Mas o que a senhora faz diante da necessidade real é muito pouco, é insignificante. Ela parou, olhou para baixo e encarou-lhe face a face. Sei muito bem disso, filho. Sei muito bem disso. Mas eu digo para você que se eu sou uma gota, pequena gota nesse oceano, mas se não fosse essa gota, o oceano seria menor. Por isso, meus irmãos, aquilo que fazemos, aquilo que recebemos diante da eternidade tem muito valor. Tem muito valor. Meus irmãos, estamos falando aqui precisamente 56 minutos
e já parou, já devemos parar. O assunto é fascinante, e para que o nosso vídeo não tenha, sempre eu costumo, é que eu olhei para a câmera, tem 56 minutos. Então, o tema é fascinante, mas não teria como abordarmos a obsessão se falássemos só de subjugação, se falássemos só da possessão simples, ou da possessão, ou da fascinação, ou simplesmente da obsessão simples. Falamos e procuramos de uma forma bastante resumida falar da obsessão em sua contextualização geral. Então, meus irmãos, muita luz, muita paz. A gente sente assim, felizes em tê-los aqui, né? Agradecemos. Desde a irmã Sharia até a Maçoca, que chegou, a Mazoca, né? O E 102 vogal Z. Até a Mazoca, que chegou recentemente. A gente fica feliz e fica agradecido. E digo mais, estamos em um mundo de prova e expiação, aonde reina o orgulho, o egoísmo, e que é a vaidade, né, também, e que é bonito, é por demais bom ver a sala cheia dessa forma, porquanto isso, de uma certa forma, é um combustível, é um movimento é um movimento que nos empurra, que nos direciona para a frente e, sobretudo, aumenta-nos a responsabilidade para estudarmos e aqui, cada vez mais, e aqui, proporcionar a nós esse bate-papo, essa interação agradável. Eu digo sempre, agradeço a todos, amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês. Um abraço fraternal de várias voltas e um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.